Em um mundo onde o conhecido e o desconhecido cruzam seus caminhos em um baile eterno de perguntas e respostas, existe um livro que se destaca como um farol para os curiosos, os buscadores da verdade oculta. Este não é um livro comum. Seus contornos se perdem na névoa do tempo, suas palavras, um eco de uma era praticamente inalcançável pela memória humana. Estou falando do Livro de Enoque, um dos textos mais fascinantes e misteriosos já descobertos, que perturbou a mente de teólogos, historiadores e espiritualistas através dos séculos. Não é de hoje que a humanidade busca compreender os fenômenos que a rodeiam. Desde os primeiros passos nas vastas planícies da África até os modernos arranha-céus que furam os céus, a nossa espécie tem feito perguntas sobre sua origem, propósito e destino final. Religiões foram formadas, filosofias construídas, todos na tentativa de responder essas questões perenes. E em meio a essa eterna busca, encontramos o Livro de Enoque, um texto que rivaliza com os maiores mistérios espirituais de nosso mundo. Mas quem foi Enoque? Dentro das páginas da Bíblia, sua presença é quase um sussurro, um eco distante que mal perturba a superfície da narrativa sagrada. Descrito como o sétimo patriarca após Adão, Enoque é notável por sua extraordinária longevidade e por um feito ainda mais singular. Não morreu, mas foi tomado por Deus. Porém, é no livro de Enoque que a figura deste ancestral adquire dimensões épicas, desvelando um mundo que até então estava oculto aos olhos mortais. Este livro, esquecido e posteriormente redescoberto, serve como uma ponte para um passado onde o divino e o terreno se entrelaçavam de maneiras que apenas podemos começar a imaginar. Suas páginas revelam as jornadas celestiais de Enoque, suas interações com seres angelicais e as profecias entregues a ele para compartilhar com a humanidade. Os relatos são de uma riqueza e complexidade tais que a linha entre história e mito se torna difusa, convidando-nos a explorar mais profundamente o desconhecido. Dentre os vários tópicos abordados no livro de Enoque, talvez nenhum seja tão fascinante quanto a história dos vigilantes. Estes seres angelicais enviados para vigiar a humanidade acabam por cair em tentação, desencadeando uma série de eventos que alterariam o destino do mundo. Este conto, carregado de implicações teológicas e espirituais, oferece uma perspectiva única sobre a natureza do bem e do mal, da obediência e da rebelião. Além dos vigilantes, o livro descreve em detalhe as viagens de Enoque através dos céus. Atravessando reinos celestiais, Enoque é testemunha de maravilhas e horrores inimagináveis, encontrando-se com uma variedade de entidades celestiais, cada uma com sua própria função e propósito dentro da ordem criada. Essas viagens não apenas expandem nosso entendimento do cosmos, mas também desafiam nossas noções mais fundamentais sobre a realidade. O livro de Enoque é, assim, um convite a mergulhar em águas profundas, a questionar e a buscar respostas para os mistérios que cercam nossa existência. Por que, então, um texto de tamanha importância foi deixado de fora do cânon bíblico? Qual seu verdadeiro significado para nós, hoje? E o que podemos aprender com as antigas visões e profecias de Enoque? Este vídeo se propõe a explorar essas questões, lançando luz sobre as sombras que ainda rodeiam o livro de Enoque. Convido você, então, a se juntar a mim nesta jornada de descoberta e reflexão. Vamos juntos desvendar os mistérios deste antigo texto, compreender suas mensagens e ponderar sobre seu lugar na espiritualidade humana. Sejam bem-vindos ao mundo enigmático do livro de Enoque. A história de um texto não começa na primeira palavra escrita, mas nas circunstâncias que levaram à sua criação. O livro de Enoque não é exceção. Sua gênese se encontra enterrada nas areias do tempo, num período onde a história e a mitologia caminham de mãos dadas, dançando ao som de uma melodia esquecida. 'A
Enoque, conforme a tradição, foi o 7º patriarca após Adão, um homem que viveu uma vida tão virtuosa que não conheceu a morte como nós a entendemos. Disse que andou com Deus e foi por ele levado, escapando do destino mortal que a todos nós aguarda. Mas quem realmente foi Enoque? Era ele um mero mortal elevado a uma posição de divina proximidade, ou um ser de outra ordem, um mensageiro entre o céu e a terra? Diferentes tradições oferecem vislumbres distintos dessa figura enigmática. Para alguns, ele era um rei, um líder, um guia espiritual, cujas visões e sabedoria transcendiam os limites de sua época. Para outros, um profeta, o primeiro a escrever com pena e tinta, documentando as leis do céu para a posteridade. O livro que leva seu nome, no entanto, nos oferece a mais profunda imersão em seu legado. Descoberto em fragmentos ao longo dos séculos, principalmente entre os famosos manuscritos do Mar Morto, o livro de Enoque é uma coletânea de visões, profecias e instruções divinas. É uma obra de imensa complexidade, dividida em seções que lidam com temas que vão desde a queda dos anjos até a descrição detalhada do fim dos tempos. A jornada deste livro ao longo da história é por si só um conto de perda e redescoberta. Durante séculos, seu texto completo foi considerado perdido para o mundo ocidental, conhecido apenas por referências em outros escritos religiosos, até que traduções da Etiópia começaram a emergir, revelando sua magnitude e profundidade. Esses manuscritos etíopes, guardados com reverência pela Igreja Ortodoxa Etíope, tornaram-se a chave para desbloquear os segredos contidos nas passagens antigas do livro de Enoque. Por que então uma obra tão monumental foi excluída do cânon bíblico? A resposta reside não na relevância de seu conteúdo, mas nas complexidades e controvérsias da formação da Bíblia como a conhecemos. As visões de Enoque, especialmente aquelas relacionadas aos anjos caídos e ao destino da humanidade, eram talvez demasiado problemáticas para os primeiros pais da Igreja, ou talvez seu teor visionário fosse considerado difícil de conciliar com as doutrinas emergentes. Contudo, a verdadeira importância do livro de Enoque transcende essas questões eclesiásticas. Ele nos oferece uma visão única de um mundo antigo, onde o divino e o humano se encontravam de maneiras que apenas podemos começar a imaginar. Ele nos fala de uma época em que a terra era jovem e os céus um reino não tão distante. Ao mergulharmos na história do livro de Enoque, somos convidados a explorar não apenas o passado da humanidade, mas também as profundezas de nossa própria crença e entendimento. Enoque, através de suas palavras, nos estende a mão através dos milênios, guiando-nos por um caminho de maravilhas e mistérios. Em sua jornada, encontramos não apenas anjos e visões celestiais, mas também questões profundas sobre nosso lugar no universo. Houve um tempo, não registrado nos livros de história, mas gravado nas memórias etéreas da tradição oral e na textura do espírito humano, em que o céu tocou a terra de maneira nunca antes concebida. O livro de Enoque nos fala desse momento, uma era de maravilhas e terrores, de amor e perdição, a saga dos vigilantes. Os vigilantes, de acordo com a narrativa de Enoque, eram anjos enviados ao mundo terreno com uma missão: observar e guiar a humanidade nos seus primeiros passos titubeantes em direção à civilização. Eram seres de incomparável beleza e poder, irradiando a glória divina de suas asas imaculadas. Mas, espreitando nas sombras de sua magnificência, escondia-se uma tragédia iminente, um fio tênue destinado a ser rompido pela mais humana das emoções: o amor. A história começa com 200 dos vigilantes liderados por Semjasa. Sua paixão pela beleza terrenal das mulheres humanas acabou por cegá-los de suas obrigações celestiais.
Num ato de rebelião inconcebível, eles desceram ao Monte Hermon, jurando entre si um pacto que mudaria o destino do mundo. Despojando-se de seus mantos celestiais, eles tomaram para si esposas entre as filhas dos homens, dando origem a uma linhagem de titãs, os Néfilim. Este ato de transgressão não passaria despercebido. Os Nefilim, gigantes de força descomunal e de desejos insaciáveis, espalhavam destruição por onde passavam, consumindo toda a criação da terra. O equilíbrio entre o celestial e o terreno estava agora irremediavelmente corrompido, lançando sombras sobre a criação. Enoque, cuja vida estava entrelaçada com o divino de maneiras que poucos mortais poderiam compreender, foi escolhido como mensageiro, um intermediário entre os céus e a terra. Em visões e jornadas transcendentais, foi-lhe revelado o julgamento iminente para os vigilantes e seus descendentes. Arcanjos, guerreiros celestiais de poder indescritível, foram convocados para prender os vigilantes rebeldes, lançando-os em abismos eternos de escuridão e dor, um testemunho severo contra a transgressão divina. Mas o desenrolar desta saga é mais que um conto de punição e pecado. No coração desta narrativa do livro de Enoque reside um questionamento profundo sobre os limites do amor, o custo da paixão e as consequências irrevogáveis das escolhas feitas tanto por seres celestiais quanto mortais. Os vigilantes, mesmo em sua queda, nos ensinam sobre a complexidade das emoções e desejos e o poder devastador que eles podem desencadear quando não encontram limites. Este é um conto que ressoa através das idades, lembrando-nos de nossa própria fragilidade e da eterna dança entre a ordem e o caos, o divino e o profano. As vozes dos vigilantes, embora silenciadas nas profundezas da terra, ainda sussurram para nós, carregadas pelo vento, nas noites em que o véu entre os mundos parece mais fino. A história dos anjos caídos e dos vigilantes é um espelho para a alma humana, refletindo nossas lutas mais íntimas, nossas esperanças e medos. Através de Enoque, somos convidados a contemplar não apenas o passado distante, mas também o presente e o futuro, questionando a natureza das leis que regem os céus e a terra e nosso lugar dentro desse cosmos vasto e misterioso. Na próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se da saga dos vigilantes contida no livro de Enoque. Pergunte a si mesmo quais histórias ainda estão esperando para serem contadas, que segredos o universo guarda e qual será o final da nossa própria jornada entre as estrelas. Em meio ao turbilhão das histórias e das vidas desdobradas no tapeçar do livro de Enoque, surge um capítulo cuja imensidão e profundidade desafia a própria compreensão humanizada do infinito. Enoque, o homem que transcendeu sua mortalidade pelo convite divino, é agora conduzido em jornadas celestiais que revelam não apenas os segredos dos céus, mas também o destino final de toda a criação. Com uma fé inabalável e um espírito ávido por conhecimento, Enoque é acompanhado por seres de luz, os mesmos anjos que outrora observavam a terra, agora seus guias pelas vastidões celestiais. Ele atravessa o primeiro céu e logo após o segundo, enxergando maravilhas que desafiam a imaginação, de jardins de indescritível beleza a calabouços de trevas onde almas sofrem até seu julgamento. Mas é no sétimo céu, o mais elevado de todos, que Enoque testemunha a glória em sua plenitude. Diante dele, estendem-se os registros celestiais, onde cada ação, cada palavra, cada pensamento da humanidade é anotado por anjos escribas. Para além, o trono da glória, irradiando uma luz que é a própria essência de tudo o que é puro e bom.
Foi diante deste trono que Enoque, transfigurado pela experiência divina, recebeu as revelações do futuro. As palavras que lhe foram dadas carregavam o peso do destino, o julgamento final da humanidade e da terra, uma época em que os vigilantes e os Nefilim enfrentariam a justiça final, em que o sofrimento e a corrupção dariam lugar à justiça e à paz eterna. Narrar a visão de Enoque é como tentar pintar a essência do vento ou a canção das estrelas. É uma tarefa que requer mais do que palavras. Exige fé. Fé na existência de um propósito maior, na inevitabilidade de uma ordem divina que transcende nossa compreensão limitada. Enoque, em sua humildade, reconheceu isso. Ele viu a magnificência do plano divino, percebeu a sua parte dentro deste vasto desígnio e aceitou com reverência a responsabilidade de compartilhar sua visão com o mundo. A história das jornadas de Enoque e do julgamento final é uma tapeçaria rica em significados e simbolismos, onde cada fio parece conduzir a uma trama ainda maior. É um lembrete de que, em nossa busca por significado, devemos olhar além do visível, questionar o inquestionável e, acima de tudo, manter a fé na jornada. A fé, afinal, não é a crença na ausência de dúvidas, mas a coragem de confrontá-las, de questionar-se e ainda assim escolher acreditar. Enoque, com sua fé inabalável, serve como farol para todos nós, iluminando um caminho através da escuridão da incerteza para o alvorecer de um novo entendimento. A narrativa do livro de Enoque é, em sua essência, uma história sobre a fé. Fé na justiça divina, na ordem do cosmos e na nossa capacidade inata de transcender as limitações terrenas. Ao nos convidar a acompanhar as suas jornadas celestiais, Enoque nos desafia a abrir nossos corações e mentes para o infinito, a reconhecer nossa própria parte dentro deste vasto e maravilhoso universo. E assim, mesmo milênios após ter sido escrita, a história de Enoque continua a nos falar, a nos inspirar, a nos instigar a buscar as respostas para as questões mais profundas da existência. Cabe a nós ouvir, aprender e, talvez, começar nossas próprias jornadas em busca de entendimento e paz. Conforme o livro de Enoque se desenrola, emergimos das sombras do julgamento e das visões celestiais para o alvorecer de uma nova era. Enoque, tendo sido testemunha dos mistérios do firmamento e do destino final de todas as coisas, é agraciado com uma sabedoria que ultrapassa os confins da compreensão humana. Ele se torna um vaso de luz, um guardião dos segredos divinos destinado a guiar a humanidade através das eras. A promessa de um novo mundo não é meramente um retorno ao paraíso perdido, mas a construção de algo nunca antes vislumbrado. Uma realidade em que a harmonia entre o céu e a terra é restaurada, onde a dor e o sofrimento são substituídos por alegria e paz eternas. Esta nova era é marcada não apenas pela justiça divina, mas pela manifestação da mais pura forma de amor. Um amor que transcende as barreiras do tempo e do espaço, unindo todas as criações em um único propósito. A sabedoria revelada a Enoque é profunda e multifacetada, abrangendo os segredos do cosmos, as leis que regem a natureza e as verdades espirituais que formam a base da existência. Ele aprendeu sobre as estrelas e seus movimentos, os ciclos da lua e do sol e os mistérios das estações. A ele foi mostrado o caminho da retidão e a chave para compreender não apenas a ordem celestial, mas o coração humano. Mas essa sabedoria não foi dada para ser guardada em silêncio. Seu propósito era ser compartilhada para iluminar o caminho da humanidade através dos tempos. Enoque, portanto, tornou-se um mestre,
um sábio cujas palavras seriam gravadas não apenas em rolos de pergaminho, mas nos próprios corações daqueles que buscam a verdade. A promessa de um novo mundo traz consigo a expectativa de uma nova humanidade. Seres que vivem em harmonia com as leis divinas, cultivando a terra e uns aos outros com respeito, amor e compaixão. É um chamado à transformação, um convite a todos nós para sermos guardiões da criação, a refletirmos sobre nossas ações e a escolhermos um caminho de luz. Neste ponto da narrativa, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossas crenças, nossos valores e nossos propósitos. Enoque, com sua fé inabalável e sua sabedoria sem limites, serve como um espelho para as nossas almas, refletindo as possibilidades infinitas que jazem diante de nós. Ele nos lembra que, apesar das adversidades e desafios, há sempre espaço para a esperança, para a renovação e para o amor. A história do livro de Enoque é, no seu cerne, uma história de fé. Fé na possibilidade de um mundo melhor, na capacidade da humanidade de se elevar acima de suas falhas e na promessa de um futuro cheio de luz. À medida que cada um de nós embarca em nossa própria jornada espiritual, somos acompanhados pelas palavras e pela sabedoria de Enoque, um farol que ilumina o caminho à frente. Ao nos aproximarmos do fim desta narrativa, ficamos com a sensação de que a história de Enoque é muito mais do que um relato de eventos antigos. É um convite atemporal para embarcarmos em nossa própria jornada de descoberta e transformação. Deixe que a sabedoria revelada e a promessa de um novo mundo inspirem você a buscar um caminho de maior compreensão, amor e luz. À medida que a narrativa do livro de Enoque se desenrola até o seu clímax, somos deixados à beira de um horizonte vasto e inexplorado, contemplando o legado de um homem cuja vida transcendeu as fronteiras do terreno para tocar o divino. Enoque, através de suas jornadas e visões, tornou-se mais do que um mensageiro celestial. Ele se tornou um símbolo eterno da busca humana por compreensão, um farol de fé em meio à obscuridade da dúvida. A história de Enoque é uma tapeçaria intrincada de fé, sabedoria e redenção. Ela fala de um tempo e lugar onde o céu e a terra estavam mais próximos do que jamais estariam novamente, um tempo em que os homens caminhavam com deuses e os mistérios do universo estavam ao alcance da mão. Mas, acima de tudo, é uma história sobre o poder da fé, a crença inabalável de Enoque em um propósito maior, em uma ordem cósmica que rege todas as coisas. Através das visões divinas concedidas a Enoque, somos chamados a refletir sobre nossa própria existência e o papel que desempenhamos no tecido do cosmos. As revelações de julgamento e renovação, de anjos caídos e futuros promissores, não são apenas temas de uma era esquecida, mas ressoam com questões que ainda hoje nos confrontam. O que significa viver uma vida justa? Como podemos, como humanidade, buscar reconciliação e harmonia com o mundo ao nosso redor e com as forças que nos transcendem? Enoque nos deixa um legado de esperança, um testemunho de que, mesmo diante do julgamento e da tribulação, a promessa de renovação e luz eterna permanece. Ele nos ensina que, enquanto navegarmos pelas águas muitas vezes tumultuosas da vida, nossa bússola deve sempre ser guiada pela fé, pelo amor e pela busca incansável da sabedoria. O chamado à humanidade que emerge do livro de Enoque é um chamado ao despertar, ao reconhecimento de que somos, todos nós, parte de uma ordem divina muito maior do que podemos imaginar. É um convite a viver não apenas para nós mesmos, mas para o bem maior, para construir um mundo onde a luz da compaixão, da justiça e da paz brilhe mais forte do que as sombras que muitas vezes parecem nos envolver.
Concluindo nossa jornada através do livro de Enoque, somos deixados a ponderar sobre as verdades eternas que este antigo texto procura transmitir. Somos lembrados da fragilidade da vida, da inexorabilidade do tempo e da importância de cada escolha que fazemos. Mas, acima de tudo, somos inspirados a acreditar. Acreditar no potencial de redenção, na promessa de um mundo renovado e na força da fé para transformar o mais profundo desespero em uma fonte de esperança. Que a história de Enoque seja um lembrete para todos nós da profundidade e da riqueza que jazem nas antigas narrativas e que possamos carregar o legado de sua sabedoria em nossos corações enquanto avançamos em nossa própria jornada através dos mistérios da vida. Com o desfecho dessa jornada narrativa, que nos levou pelas mãos através de terras antigas, mares estelares e sabedoria divina, alcançamos agora o limiar de um novo horizonte, um ponto de conexão entre as histórias que contamos e as vidas que vivemos. Este momento de reflexão e contato é onde verdadeiramente começa o diálogo, onde cada voz tem o poder de iluminar, desafiar e inspirar. Neste espaço de compartilhamento e crescimento, eu te convido, querido espectador, a ser não apenas um ouvinte, mas um participante ativo. Que pensamentos despertamos em você? Quais teorias você construiu enquanto navegava pelas ondas de nossa narrativa? Quais ressonâncias ou dissonâncias encontrou em sua própria busca por sabedoria e verdade? A seção de comentários abaixo é um santuário dedicado à sua voz, à sua visão. Partilhe conosco suas impressões, suas ideias, suas teorias. Este é um convite aberto para que todos participem da tapeçaria, sempre em expansão de nosso diálogo coletivo. Mas a jornada não termina com as palavras finais de uma história. Cada fim é, em si mesmo, um novo começo. Para continuar embarcando conosco nessas expedições de conhecimento e insight, pedimos que se inscrevam no canal, se ainda não o fizeram. Ao fazer isso, você não apenas garante um lugar na primeira fila para as próximas aventuras, mas também se une a uma comunidade de almas curiosas, buscadoras, cada uma iluminando o caminho à sua maneira única. E se esta narrativa lhe tocou, se ela fez com que algo dentro de você ressoasse, te encorajamos a deixar sua curtida, a compartilhar este vídeo. Compartilhe com amigos, família ou aquela pessoa especial que você sente também se beneficiaria dessa jornada. Até a próxima!